Paz do Senhor Jesus. Quero aqui convidar todos os professores da lição primários para participarem da nossa aula, que será divulgada, proclamada neste domingo, dia 8 de dezembro. A lição tem por título Deus envia o Salvador. Estamos com a lição 10, bastante dinâmica a lição, com esta capa que nós já mostramos em outras aulas. E queremos trazer para vocês hoje uma mensagem especial, professores, e essa mensagem vocês estarão passando para as nossas crianças também, através da aula dinâmica e bastante criativa que vocês são muito competentes para criar e dinamizar essa aula. Nós estamos com o título Deus envia o Salvador e são vários textos de suporte, Isaías, capítulo 9, versículo 2 a 7 e depois o versículo 53. Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 33, como também Lucas 2, do 1 ao 18, 22 ao 36 e Mateus 2. Então, são vários textos de pesquisa para que vocês possam aí fundamentar a nossa aula sobre a promessa de Deus através do seu Filho Jesus. Então, nesta lição, nós vamos ter a honra, de falar sobre promessa. Somos seres cada vez mais imediatistas, nós queremos tudo ao mesmo tempo. E aí muitas pessoas não têm tido a paciência de esperar que a promessa de Deus se cumpra. Então, quando alguém nos promete alguma coisa e essa promessa ela fica ali guardada no nosso coração, nós estamos aí ansiosos muitas vezes, querendo que essa promessa venha o mais rápido possível. Mas o que vamos dizer para as crianças sobre promessas? Nós vamos dizer para a criança que todas as promessas de Deus são nele o sim e o amém. Quando o Senhor nos promete alguma coisa, Ele cumpre. Muitas vezes o nosso ego, o nosso eu, as nossas falhas, a nossa dificuldade de crer que essa promessa realmente vai chegar, interfere, faz com que a gente fique ali desanimado, talvez triste ou talvez cansado. Mas o Senhor disse em sua promessa que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus sempre cumpre as suas promessas, no tempo dele e no momento em que ele realmente vai achar que é conveniente, que vai estar à nossa disposição essa promessa. Eu tenho certeza que você, professor, já recebeu uma promessa de Deus. Muitas vezes o Senhor nos dá uma promessa e por passar tanto tempo nós a esquecemos. Mas o Senhor não esquece das suas promessas. Ele não esquece aquilo que ele prometeu. Ele não esquece que prometeu à humanidade que enviaria o seu Filho unigênito para nos dar a sua vida e trazer para nós a promessa de vida eterna. Então, o que vamos estudar nesta aula? Nós vamos aqui falar sobre o objetivo, que o aluno saiba que Deus não desiste de nós e enviou Jesus para nos salvar da condenação do pecado. E o ponto central dessa lição, Jesus, o Filho de Deus, é a salvação prometida à humanidade desde o Jardim do Éden. Pense que promessa maravilhosa. Lá no jardim, quando o casal que foi gerado por Deus, Adão gerado por Deus, e aí a sua esposa teve aí aquele desafio de enfrentar o pecado e infelizmente caíram na tentação. Mas a promessa de Deus para eles foi que enviaria alguém, e era o seu filho. Ele enviaria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele enviaria um que ia dar a sua vida por amor de todos nós. E veio Jesus como cumprimento dessa promessa. Em nossas aulas vamos falar também nessa aula a respeito da história do povo de Deus. Quantas promessas o Senhor fez para Abraão? Quantas promessas o Senhor fez para Isaías? Quantas promessas ele fez aos profetas? E essas promessas se cumpriram. A Bíblia diz que Isaías profetizou que viria aquele que é o príncipe da paz, Pai da eternidade, maravilhoso, conselheiro. Aquele que viria trazer para nós a alegria constante, vida abundante e certeza de salvação. Nosso propósito, nossa vida, ela está fundamentada nas promessas de Deus. Então, o que vamos dizer para as nossas crianças? Que o Senhor é aquele que nos promete e que cumpre as suas promessas na nossa vida. As crianças precisam entender e crer que aquilo que Deus prometeu vai chegar sim até que se cumpra o nosso tempo nesta terra.
as promessas de Deus se cumprem e Ele sabe muito bem o tempo certo para que cada um de nós recebamos essas promessas. E vamos ao Memória em Ação. Que texto bíblico nós vamos memorizar na aula da lição 10? Alegrem-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém. Cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Foi uma promessa dada a Zacarias, capítulo 9, versículo 9, a parte A. Esse versículo pode ser exposto em sala, pode ser feito recortes das palavras para montar todo o versículo, podem levar as meninas a entoarem o versículo, depois os meninos, e aí fazer essa vice-versa, essa troca, né, de informação, para que eles memorizem o versículo e também aprendam, porque não é só memorizar, memorização e aprendizagem, para que as passagens bíblicas fiquem guardadas não só na sua mente, como também no seu coração. E a história dessa lição fala sobre o povo de Deus quando estava escravizado pelo pecado, o que aconteceu nessa perseguição, né, de Faraó ao povo de Deus no Egito. Aquele povo foi separado por Deus e Moisés foi aquele que orientou, que mediou a saída do povo de Deus até a terra prometida. Mas quantas coisas eles passaram, quantas adversidades, né? Quantos contratempos para evitar que o povo chegasse à terra. E assim acontece conosco nos dias de hoje. Quantas coisas aparecem no meio do caminho para que possamos perder o nosso alvo, que é Jesus Cristo, e a eterna casa e morada celestial que o Senhor nos prometeu desde o princípio. E aquele povo começou a entender que a promessa de Deus que ele havia dado desde Abraão de ter uma terra, de que naquela terra seria uma terra onde haveria frutos e frutos com abundância, onde iria manar leite e mel e tantas outras promessas que Deus deu ao nosso profeta, né, Moisés. E Moisés passou essas promessas de geração a geração, até que ele se foi. Mas as promessas não ficaram sem serem cumpridas, elas foram cumpridas. E veio Josué, e Josué levou o povo também a entender o valor da promessa de Deus. E assim o povo de Israel, mesmo quando muitas vezes desobedeciam, mesmo quando muitas vezes pecavam, mesmo assim o Senhor dava uma nova oportunidade. Esse povo se voltava para Deus, se arrependia e aí voltava novamente o seu coração a adorar ao Senhor e entender que a promessa de Deus poderia sim ser cumprida ao longo do tempo ou a curto prazo, conforme a vontade soberana de Deus. Então, o que fazer com essa promessa? O Senhor veio trazendo desde o Gênesis a promessa da chegada do rei, que o rei que está, né, diante de nós, aí no plano perfeito, no plano da salvação, o Rei Jesus. Essa promessa veio de Gênesis e foi passando durante o Pentateuco, passou aos reis, passou aos crônicas, aos profetas e até que Jesus veio nascer. O nascimento do Salvador foi o cumprimento da palavra de Deus desde o princípio, que iria enviar o seu Filho unigênito, o que está escrito em João 3,16. Que ele amou tanto essa humanidade, amou tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí veio toda a anunciação do anjo até a Maria, anunciando que viria aquele em seu ventre, que iria salvar a humanidade. E aquele casal, José e Maria, receberam a promessa do Senhor, né? Foram ali presentes, pais participativos na vida de Jesus e conduziu a vida de Jesus numa rotina de um servo de Deus, de um filho que creu nas promessas do Senhor desde o início. Então Deus deu essa grande promessa a José e Maria. Então a promessa de Deus se cumpriu. E o que nós temos como promessa? Jesus prometeu que voltaria. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Eu vou fazer uma morada para vocês. E nós estamos aguardando esse dia maravilhoso, esse dia glorioso em que vamos estar com Cristo, em que tudo que está aqui vai passar. As tristezas irão passar, né? As angústias irão passar, tudo quando não procede do Senhor e que muitas vezes temos que enfrentar nesse mundo cheio de desafios, tudo isso passará.
não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais desemprego, não haverá mais ausência de alimento, não haverá mais falta de família ou solidão, porque tudo será conforme a vontade de Deus. Então as promessas de Deus estão sendo cumpridas. Passa para os teus alunos que as nossas crianças são fruto de promessas. Quantos pais oraram para terem os seus filhos? Quantos pais oraram para que seus filhos servissem a Deus na sua casa? Quantos pais intercederam para que os seus filhos fossem missionários, que fossem obreiros, pastores, cantores? Quanto foi dado em tempo de oração e investimento espiritual para que as nossas crianças crescessem na graça e no conhecimento de Deus? Então guarda no teu coração esta palavra neste dia. Guarda no teu coração esta promessa e passa esta promessa para os seus alunos, né, na nossa aula que vamos ministrar no dia 10. Que você seja um canal de Deus, que você seja um mediador e vai levando essa semente ao coração das crianças. A lição traz diversas dinâmicas, diversas sugestões que vocês podem utilizar durante a sua aula, dinâmicas com material fácil, simples, reciclável, como também a atividade da lição, que vai ser direcionada por você, professor, para que as crianças possam dar esse retorno de aprendizagem e de tudo quanto assimilaram nesta aula tão importante. Deus abençoe vocês, que tenhamos aí uma aula muito produtiva, uma aula frutífera e que guarde no seu coração que esta lição traz para você o renovo das promessas de Deus para a tua vida. Deus abençoe.